Salve, salve, Derivado 10. Então, indo agora para a segunda questão da UBMAP 2025 de nível 3, aqui está nosso problema. Então, vamos ler o enunciado. Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos de 3 tamanhos diferentes. Pequenos, esse aqui, médios e grandes, nos centros dos quadradinhos de um quadriculado 6x6, desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Então, o que interessa aqui pra gente são os adesivos de tamanho médio, ou seja, esses adesivos aqui, perfeito? Então, como que é a figura que a Darlene partiu? Vamos lá, porque essa figura que a gente tem aqui é a figura já dobrada, né? É a figura já com as dobraduras realizadas. Mas a figura original que a gente tem seria a seguinte figura. Estou desenhando aqui. Tá. Então, era um retângulo 6x6, né? Então, vou colocar aqui embaixo para vocês, olha. Aqui, tal. Tá. Então, a gente tinha um quadrado 6x6, mais ou menos organizado dessa maneira aqui. E o que ela fez? Ela colocou uma figurinha de tamanho médio, pequeno ou grande em cada um desses quadradinhos aqui. Então, ela completou esses 36 quadradinhos com um desses 3 tipos de figurinha. E depois, o papel transparente, isso é importante, e depois ela foi dobrando. Ela dobrou esse cara aqui, por exemplo, esse cara em cima desse aqui, e esse cara em cima desse aqui, esse cara em cima desse aqui, até a gente ter esse quadrado aqui do enunciado, né? Esse quadrado 3x3 aqui. Então, vamos lá. Você concorda? A sacada que a gente tem que ter aqui é a seguinte. Embaixo da figurinha maior, a gente pode ter figurinhas de tamanho médio, escondidas ali, já que o papel é transparente. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem uma figurinha de tamanho grande, e aí a gente cola ela em cima de uma figurinha de tamanho médio. A figurinha de tamanho médio ela vai estar ali, só que ela vai estar por baixo da figurinha de tamanho grande. Isso pode acontecer. E como a gente quer maximizar o tamanho a quantidade de figurinhas de tamanho médio, a gente vai ter que considerar aqui o caso em que ela colocou mais figurinhas de tamanho médio no quadrado inicial 6x6. Então vamos lá. Aqui tem uma figurinha pequena, né? Então, você concorda comigo que nem abaixo nem acima dela pode ter figurinha de tamanho médio ou grande, porque senão a gente não estaria vendo a figurinha de tamanho pequeno. Então, a gente pega aqui, isso aqui não vai importar pra gente, porque só tem uma de tamanho pequeno. Da mesma forma, aqui também não vai importar pra gente, nem aqui. Agora, nessa figurinha de tamanho médio, além dessa figurinha que já está aqui, pode ter mais 3 figurinhas de tamanho médio embaixo dela. Porque a gente já tinha aquela ali, a gente dobrou em cima de outra figura, 2. Dobrou em cima de outra, 3. Dobrou em cima de outra, 4. Então a gente pode ter essa figurinha que está aqui, que é uma média, mais 3 médias que estão abaixo dela. Então a gente vai ter aqui a gente pode ter 4 figurinhas médias, aqui 4 também, e aqui 4 também. Então a gente tem um total 4 vezes 3, 12, nesses 3 casos aqui. Agora, aqui na figurinha grande, a gente pode ter o quê? Qual a possibilidade que a gente pode ter aqui para maximizar a quantidade de figurinhas de tamanho médio? A gente tem uma grande e 3 médias embaixo dela. A gente não pode ter mais de 3 médias embaixo dela, porque lembra, a gente está partindo desse quadradão aqui. E se a gente para a gente ter mais de 3 figurinhas abaixo dela, a Darlene teria que ter colado mais de uma figurinha no mesmo quadrado. E ela não pode colar mais de uma figurinha no mesmo quadrado. Ela colocou uma figurinha em cada um dos 36 quadrados, entendeu? Então aqui a gente vai ter a figurinha de tamanho grande e embaixo dela 3 figurinhas de tamanho médio.
Então, aqui a gente vai ter 3 de tamanho médio, aqui 3 de tamanho médio e aqui 3 de tamanho médio. Vai totalizando 3 vezes 3, 9. Então, somando aqui, 12 mais 9 é igual a 21, o que nos dá aqui, nessa questão, gabarito letra D, 21 figurinhas de tamanho médio é o número máximo que Darlene pode ter colado. Valeu, Derivando 10. Até mais. Vamos embora.